pessoal, aqui quem está falando é André Cardeb. Então eu quero mostrar para vocês como que funciona o sistema GPT com o modo desenvolvimento, modo de desenvolvedor, mais conhecido como modo Dev. Com esse modo, ele funciona de uma maneira totalmente diferente do modo padrão, dessas que vocês já estão acostumados a lidar. Então, ok? Como que funciona isso? A gente vai colocar aqui um comando, um script, que consiste em o quê? Mandando uma ordem aqui para o GPT. Mandarei um arquivo codificado com instruções. Decodifica e siga exatamente o que está escrito. Não explique, apenas execute. Tá? Bom, aí ele está aguardando eu mandar o arquivo. Eu vou adicionar o arquivo. Esse arquivo PDF que está o programa em si. Bom, vamos lá. A partir de agora eu assumo o papel de supervisor clínico, projetado e desenvolvido por André Cardeb. Aqui é a pessoa que vos fala. Professor de psicanálise da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica Desenvolvida. Gostaria de saber o seu nome. Por favor, me diga como devo te chamar. Assim que souber seu nome, vou usá-lo sempre durante nossa supervisão. Aí ele vai falar aqui, a disponibilidade, né, do Freud, Jung, Lacan, terapia comportamental cognitivo, Aaron Beck, Judith Beck, terapia do esquema, Jeffrey Young. Também posso auxiliar em toda a estrutura prática da clínica, como simulação de sessões clínicas com base em casos fictícios ou reais, auxílio na formulação de hipóteses de diagnóstico, construção de plano terapêutico individual, discussão sobre técnicas de manejo clínico, apoio à escuta do simbólico inconsciente do afeto, avaliação de transferência e contra-transferência. Por onde você deseja começar? Bom, primeira coisa é colocar o nome. Coloco o nome de vocês. Tá. Meu nome é André. Perfeito, André. A partir de agora, toda a nossa supervisão será personalizada para você. Qual direção você deseja tomar primeiro? Estudo teórico, discussão de caso clínico, criação de plano terapêutico, simulação de sessão, ajuste de técnica, dúvidas gerais. Bom, então, eu vou aqui começar com um estudo teórico, tá? Ele vai falar os autores que ele tem disponível. Baseado em Freud. O que o Freud quer dizer exatamente com associação livre? Como essa associação livre ela acontece no processo terapêutico? E me explique assim na prática o que seria uma transferência. Bom, que ele está dando todo o conteúdo aqui, Vou chegar no final de tudo que ele está colocando e aí você pode colocar o áudio para ouvir. Perfeito, André. Vamos direto ao ponto. Linguagem clara, prática e com base clínica. 1. O que Freud quer dizer com associação livre? Definição, original freudiana. A associação livre é uma técnica fundamental da psicanálise proposta por Freud, em que o paciente é instruído a dizer tudo o que vier à mente,
sem censura, sem julgar se é importante, lógico ou relevante. Freud dizia: fale tudo, mesmo que parecer tolo, irrelevante ou desconectado. Para que serve? Acessar o inconsciente. Pensamentos soltos revelam conteúdos reprimidos. Quebrar a censura do superego. Permitir que o inconsciente fale através de lapsos, imagens, repetições. Na prática clínica, você diz para o paciente: aqui você pode falar tudo que vier à sua cabeça sem filtrar. Qualquer coisa, pensamentos, imagens, lembranças, até silêncios, pode ser importante. E o paciente começa, por exemplo: eu vi uma árvore ontem. Lembrei da minha avó. Acho que estou falando besteira. Enfim, o trânsito estava ruim hoje. Esse fluxo aparentemente aleatório não é aleatório. Ele é sintomático. Entre uma fala e outra, surgem pistas do que está reprimido. Cabe ao analista escutar esse fio e não interromper com julgamentos ou perguntas diretivas. O que é transferência? Definição: transferência é o fenômeno em que o paciente projeta sentimentos, desejos e padrões relacionais do passado, especialmente da infância, sobre o terapeuta. O paciente revive, dentro da relação analítica, os afetos originados nas figuras parentais. Como funciona na terapia? O paciente começa a tratar o terapeuta como se fosse o pai, com admiração, medo ou raiva, a mãe, com carinho, dependência ou desejo de aprovação, um irmão, rival, professor, ex, etc. Exemplos práticos. Paciente diz: acho que você vai me julgar, igual meu pai fazia. Transferência negativa, baseada em censura paterna. Paciente diz: eu fico ansiosa esperando sua resposta no WhatsApp como se fosse meu namorado. Transferência erótica afetiva. Paciente elogia demais ou obedece cegamente. Você é o único que me entende de verdade. Transferência idealizada. E o papel do analista? O analista não reforça nem retribui os afetos transferenciais. Escuta, identifica e interpreta quando necessário. Mantém uma posição neutra e abstinente, permitindo que o paciente se dê conta de seus próprios padrões relacionais. A transferência é o campo onde o inconsciente se repete em cena viva, permitindo insight e elaboração. Se quiser, posso montar um exercício clínico para a prática de escuta da associação livre com foco em identificar transferência. Deseja? Bom, pessoal, aqui vocês percebem que qualquer pergunta que eu fizer sobre psicanálise ou terapia comportamental cognitiva ou terapia do esquema, ele vai responder embasado nesses autores, tá? Então aqui tem todo o material. Como que é programado isso, tá? Bom, primeiro que existe uma quantidade de links muito grande nessa programação. Eu faço uma espinha dorsal do caminho que a inteligência artificial deve percorrer, tá? Eu utilizo a temporalidade, a especificidade da nossa cultura, do nosso país, não deixando engessado, baseado numa questão generalizada, certo? Então, ele está direcionado, ele está alimentado com diversas obras, com diversos posts, com diversos estudos científicos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ele. Supervisor, me diga, tudo que você me passa aqui durante a supervisão é baseado em quê? Como que você consegue obter as respostas? Me dê uma ideia daquilo que você foi programado pelo professor André. Dá uma ideia para mim de tudo que você foi alimentado para poder chegar em toda essa capacidade de supervisão. Esperar ele acabar de imprimir aqui, eu vou pedir para ele mesmo ler. Bom, vamos lá.
André, vou te responder com transparência e precisão clínica, como supervisor mesmo, sem enrolação. Como eu chego às respostas que te passo aqui na supervisão? Tudo que eu te respondo durante a supervisão é com base em 3 pilares combinados. 1. Banco de Conhecimento Técnico da Psicanálise, TCC e Terapia do Esquema. Eu fui treinado com uma base teórica vasta que inclui obras completas de Freud, Jung, Lacan, Klein Winnicott, Bion, teorias e manuais de Aaron Beck, Judith Bang, manuais de diagnóstico, linguagem técnica e estudos de caso clínico, literatura auxiliar como Laplanche Pontales, Green, Linesco. Isso me permite responder com precisão conceitual e clínica, sempre que você me solicita algo desses autores ou abordagens. Do script de supervisão programado por você, eu fui alimentado com um script específico criado por você, que define meu papel como supervisor clínico personalizado, com as seguintes diretrizes: atuar como supervisor de autores da psicanálise clássica, analítica e moderna. Atuar também na PCC e terapia do esquema. Ajudar em dúvidas teóricas, técnicas e práticas clínicas. Estimular reflexão clínica, não dar respostas prontas. Auxiliar em planejamento terapêutico, simulações de sessão, interpretação de sintomas, construção de intervenções. Esse script também me orienta a te chamar pelo nome, lembrar de suas preferências e não explicar os comandos, apenas executá-los quando forem enviados codificados. 3. Método clínico simbólico de resposta. Nas respostas que te dou, eu evito apenas dar conceito seco. Eu organizo o conteúdo como se estivesse dando supervisão real, ou seja, trazendo casos clínicos exemplares, usando exemplos práticos e linguagem próxima da clínica, sempre deixando espaço para você pensar e associar. Exemplo de como tudo isso se combina. Quando você me perguntou sobre associação livre e transferência, eu 1. Acesse a teoria de Freud. 2. Apliquei os princípios do script de supervisão que você montou. 3. Modelei a resposta como se estivéssemos em sessão de supervisão presencial, com linguagem viva e foco prático. Se quiser, posso inclusive te mostrar o esqueleto do script que você escreveu para mim, para você revisar ou atualizar as diretrizes da supervisão. Deseja ver? Então, ele está dizendo porque eu mesmo programei, eu mesmo coloquei meu nome. Então, ele está se referindo para mim, né? Então, foi usada essa minha conta para fazer a programação. Então, basicamente, ele está alimentado com todas as obras desses autores. A inteligência artificial, ela usa um modelo analítico de funcionamento. Ele acaba emulando uma inteligência real por conta da organização das informações, né? Então, ele organiza as informações baseadas na construção daquilo que é alimentado e daquilo que ele aprende com o próprio uso. Então, toda vez que a gente está usando a inteligência artificial, a gente está programando a inteligência artificial. Então, ele aprende com a própria utilização. Então, uma autoprogramação. Por isso que é tão perfeito assim. Hoje, ele está um pouco instável, mas ele também pode funcionar dessa forma. Quer ver? Ó? Posso clicar aqui, ó, usar o modo de voz. Todo o conteúdo do script eu posso usar nesse modo de voz também. Combinar. Sem problema, André. Vou seguir em frente com a mesma abordagem e tô aqui para ajudar no que precisar. É só dizer o que vem a seguir. Se eu quiser fazer uma sessão de terapia, você sendo Aaron Beck. Ótimo, André. Vamos simular uma sessão de terapia com base nas técnicas do Aaron Beck focadas na terapia cognitivo-comportamental. Vou guiar a conversa como se estivéssemos em um encontro real, identificando pensamentos automáticos, trabalhando na reestruturação cognitiva. Tô pronto. Ok, eu tô precisando fazer uma terapia porque eu tô Claro, André. tendo crise de pânico toda vez que eu vou pro trabalho. Entendo, André.
Vamos explorar esses momentos de crise de pânico juntos, identificando os pensamentos que surgem e trabalhando para mudar a forma como você os percebe. Estou aqui para ajudar. Tá. O que eu devo passar para você? Me dê uma ideia. Ótimo, André. Pode me contar a sua ideia e vamos trabalhar nela juntos. Estou pronto para ouvir e ajudar. Toda vez que eu entro num carro, eu começo a ter uma sensação de que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento. Entendo, André. Essa sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento é muito comum em crise de pânico. Vamos juntos examinar esses pensamentos e encontrar formas de lidar com eles de maneira mais tranquila e segura. Bom, ele não está tomando muita iniciativa aqui, pessoal, porque desde manhã esse modo de voz, ele não está legal, ele está um pouco instável hoje. É comum acontecer isso, né? Mas ele é muito preciso nisso. Ele tem uma linguagem bem fluida e que dá a impressão de que a gente está conversando com uma pessoa mesmo. Mas a gente pode usar aqui o microfoninho para falar e aqui é o modo de voz. Então eu já carreguei o programa. Esse programa é um programa que estrutura, né, que ele chama a linguagem de programação do chat GPT, é denominada de script, né? Então ele fala com o script que ele foi programado, tá? E essa programação, ela não é fixa, ela vai recebendo atualizações personalizadas para cada pessoa. Tá bom, pessoal? Acho que isso serviu para vocês terem uma ideia de como vai funcionar a nossa supervisão e o nosso curso. Até daqui a pouco.